O Último Rei. Parte 3. A uma distância da capital que algum viajante levaria cerca de 3 dias para atravessar, o exército do Reino Feiticeiro já podia ser avistado. Este relatório caiu nas mãos de Zanak. Para enfrentar a ofensiva do exército do Reino Feiticeiro, todo o exército do reino se mobilizou sob o comando de Zanak. Nas planícies, cerca de meio-dia de distância da capital real, o exército do reino já havia estabelecido um fronte ao receber notícias de que o Reino Feiticeiro estava invadindo a oeste. De acordo com seus planos de batalha, deveriam esperar o exército do Reino Feiticeiro lá. O fronte foi construído sobre uma ampla parte da estrada que fora bloqueada para este fim. Se o exército do Reino Feiticeiro continuasse em sua trajetória atual, isso seria o mais eficaz. No entanto, se o Reino Feiticeiro mudasse sua direção de aproximação, haveria a necessidade de formar um novo fronte. Embora estivessem preocupados com essa possibilidade, todos os relatórios indicavam que o Reino Feiticeiro ia de acordo com o planejado. Parecia que não precisavam se preocupar com essa possibilidade. No entanto, ninguém se alegrava por causa disso. O exército com o qual o reino que enfrentaria o Reino Feiticeiro era composto de recrutas vindos dos nobres, das milícias da capital e de homens capazes recrutados em meios aos refugiados. Não seria incorreto chamar esse exército de última esperança do reino. No total, havia mais de 400.000 homens. Ter formado um exército tão grande era algo digno de elogios, mas a realidade era que eles estavam raspando o fundo do tacho. Poucos tinham equipamento adequado, muitas pessoas só tinham porretes. Mesmo nessa situação, o moral estava alto. Porém, a razão disso era puramente porque eram como animais encurralados. Eles sabiam a extensão da crueldade que o Reino Feiticeiro havia demonstrado e, por isso, brandiram armas através da pura força de vontade, queriam proteger aquilo que mais amavam. Se essa coragem fosse danificada por qualquer coisa que fosse, o exército do reino certamente entraria em colapso instantaneamente. O tamanho do exército era uma arma em si, as longas alas de soldados emitiam uma pressão avassaladora sem que fizessem absolutamente nada. Então, com que propósito o exército do Reino Feiticeiro avançava direto para esse exército de 400.000? Mesmo aqueles não muito versados em táticas de batalha saberiam que enfrentar um exército tão grande de frente não era a melhor estratégia. Para o Reino Feiticeiro, sua melhor estratégia seria não fazer nada. Eles tinham um exército dos mortos, que não precisavam de suprimentos. Em comparação, a força de 400.000 do reino era semelhante a uma gigantesca e faminta fera. Contanto que consigam cercá-la completamente e apliquem pressão necessária, essa imensa fera logo se condenará e morrerá de fome. Nada deteve o exército do Reino Feiticeiro, que marchava em linha reta, destruindo tudo em seu caminho. Ele sabia muito bem como o Rei Feiticeiro contemplava cada possibilidade, então era difícil imaginar que tivessem tudo até aqui sem nenhum objetivo em mente. O Reino Feiticeiro simplesmente estava confiante em sua vitória iminente. Para algo do porte do Reino Feiticeiro, isso não seria um comportamento imprudente. Para aquele que pôde derrotar um exército de 200.000 homens com uma única magia, tecnicamente o exército atual poderia ser eliminado com o uso de apenas 2 magias. É claro que Zanak, como general, não queria acreditar que isso poderia acontecer. Ainda assim, as pessoas, especialmente os nobres, que acreditavam nessa possibilidade não eram exatamente uma minoria. Ele entendeu o porquê sugeriram que suas forças fossem divididas em grupos. Embora os grupos pudessem cair um a um, ao mesmo tempo, isso também evitaria a possibilidade de todo o exército sucumbir após uma única magia. Mas, eles não podiam fazer isso. Devido à perda devastadora que eles experimentaram durante a Batalha das Planícies Katze, bem como a invasão atual pelo Reino Feiticeiro, o número de nobres capacitados a comandar um número tão grande de soldados e cavalaria era escasso. Dividir suas forças não criaria pequenas unidades de exército, mas sim transformaria a força de 400.000 soldados em 400.000 plebeus. Foi precisamente porque reuniram tantos homens, tantos conhecidos, em um lugar, que as pessoas tiveram a coragem de enfrentar o Reino Feiticeiro. Eles estavam ocupando esse fronte há 2 dias. Muito tempo fora necessário para essa preparação. Depois que os dois lados fizeram suas formações, o exército do Reino Feiticeiro adotou uma atitude orgulhosa que dizia nitidamente: demos a vocês tempo suficiente para se prepararem. Suas forças eram cerca de 10.000, abarcando 3/4 de mortos-vivos. Este era um número minúsculo em face de 400.000 homens. Mas, em termos de força individual, o exército do Reino Feiticeiro, sem dúvida, possuía uma vantagem esmagadora. Vossa Alteza, eu sei. Zanak respondeu prontamente ao ministro dos Assuntos Militares. Os movimentos do ministro eram rígidos, quase cômicos às vezes, devido à sua baixa familiaridade com a armadura que trajava.
Mas Zanak não podia se dar ao luxo de apontar dedos, afinal, seria como o sujo falando do mal lavado. Ele estava usando o que costumava ser a armadura de Gazef, um dos tesouros do reino. Zanak sabia que isso em nada combinava com ele e tinha ciência do quão distante estava do homem que Gazef foi. Zanak, porém, estava agradecido por essa armadura mágica. Nos últimos dias, Zanak esteve ganhando peso devido a seus hábitos alimentícios sob estresse. Se não fosse a natureza mágica da armadura, ele teria que solicitar a um ferreiro para adicionar uma polegada à área da cintura. Traga meu cavalo. Seguindo sua ordem, um cavalo foi levado à grande tenda de Zanak por um cavaleiro. Zanak precisou de bastante esforço para montar em seu cavalo favorito, que estava meio arisco desta vez. Ele não levou nenhum guarda-costas consigo enquanto marchava rumo à direção do exército do reino feiticeiro. Mesmo que ele trouxesse guarda-costas, se o rei feiticeiro quisesse matá-lo, os guarda-costas seriam completamente inúteis. Não eram capazes de servir como dissuasores. Foi por isso que andar sozinho seria, efetivamente, uma boa demonstração para os espectadores de sua coragem. Se ele fosse morto nesse meio tempo, isso serviria para manchar a imagem pública do rei feiticeiro. O herói de Restize, até que não é nada mal. Sem nenhum obstáculo, Zanak alcançou o ponto médio entre os dois exércitos. Ele ativou um item mágico para amplificar sua voz. Eu sou o príncipe do reino Restize, Zanak Valeon Igan Araili Vaiself. Desejo procurar uma audiência com sua majestade, o rei feiticeiro. Zanak não planejava lutar uma batalha de inteligência com o rei feiticeiro. As coisas já haviam chegado a um ponto em que isso era completamente sem sentido. Ele só queria descobrir que tipo de processo de pensamento levará o rei feiticeiro a fazer o que ele havia feito. Ainz examinou o fronte que seu exército havia formado a partir de uma tenda de lona de 3 lados. Mesmo que o exército do reino feiticeiro fosse composto por criaturas mortas-vivas que estavam alheias à fome e à fadiga, o fronte que formaram era muito menor do que um exército convencional teria. E de uma perspectiva objetiva, sequer havia necessidade de estabelecer um fronte e alguns até sugeriram isso para ele. No entanto, Ainz acreditava que construir um fronte também era uma experiência valiosa a ser ganha. Na verdade, dos vários frontes que eles já haviam formado, o que estava à sua frente parecia muito mais robusto do que seus predecessores. A princípio, esses frontes eram formados com a ajuda da magia de Mare, mas devido a uma razão específica, Mare foi delegado a simplesmente assistir os soldados construindo o fronte ao lado de Ainz. Aura também estava observando os soldados, mas parecia que ela estava apenas observando seus próprios servos. Não importa se era na construção de frontes ou tendas, a magia sempre poderia produzir um resultado de maior qualidade. Entretanto, pelo mesmo motivo acima, Ainz havia ordenado que a tenda que usava atualmente fosse transportada para esse local por meios físicos. Pode ser uma boa ideia deixar todas as tarefas de engenharia civil no futuro para o Mare. Entre a população do reino feiticeiro, havia muitas raças de demi-humanos e heteromorfos que eram hábeis em cavar túneis. Seria uma boa ideia torná-los subordinados de Mare. Dito isto, Albedo ou outra pessoa já poderia ter tido essa ideia e já a colocou em ação. Se alguém já o fez, a documentação relevante já deve ter sido examinada por Ainz. Era necessário perguntar a Albedo sobre isso, mas mais tarde e de uma maneira indireta. Ela estava sendo tácita. Albedo, que deveria estar trabalhando arduamente para estabelecer um fronte, havia retornado com Cocytus. Ainz-sama. Parece que os humanos enviaram um emissário. Como devemos proceder? Não é um mensageiro para declarar o início da batalha? Prepare uma recepção, prepare as bebidas receptivas também. Quando Albedo começou a preparar a mesa, cadeiras e demais objetos, um homem vestindo armadura completa a cavalo entrou na linha de visão de Ainz. Ainz reconheceu a armadura usada por aquele homem. Aquilo acho que é a armadura do Gazef Stronov. Aquele homem é o vice-capitão guerreiro. Ele é bem diferente das descrições que ouvi. O emissário parou entre os dois exércitos e começou a gritar sua introdução. Eu sou o príncipe do reino Restize, Zanak Valeon Igan Araili Vaiself. Desejo procurar uma audiência com sua majestade, o rei feiticeiro. Ele podia ouvi-lo claramente, mesmo a essa distância. Provavelmente usou algum tipo de item mágico. O que devemos fazer, Ainz-sama? Se ele não está aqui para declarar o início da batalha, será uma perda de tempo essa conversa. Vamos iniciar a batalha com isso. Não, Albedo, não. Podemos fazer isso, ó oponente. Deseja ter uma batalha de inteligência com o Ainz-sama. Se rejeitarmos isto, refletirá negativamente. Eminência como os povos nos veem afetando diretamente a magnanimidade do Ainz-sama. Albedo escarneceu. Qual valor isso terá?
Estão todos mortos, só não se deram conta de que servem os boatos que não são ouvidos por ninguém. Ainz não estava muito interessado em travar uma batalha de inteligência ou o que quer que fosse, certamente a realeza deste país não perderia para ele em nada, a menos que fosse relacionado a proezas de combate. Ainda assim, Albedo, já se esqueceu? Sobre a possibilidade de que boatos podem ser transmitidos através da magia. Sinto muito. Eu irei então. A realeza da nossa oposição veio sozinha. Se eu não fizesse o mesmo, isso manchará nossa imagem. Você tem certeza de que vai ficar tudo bem? Ainz-sama. Não sei. Aura, se eu sofrer lavagem cerebral ou controle mental, você deve usar o seu item de classe mundial para me proteger. O item de classe mundial de Ainz estava guardado em Nazarick, por isso, se Aura usasse seu representação da natureza e da sociedade nele, Ainz ficaria preso no item. Dessa forma, mesmo que sofresse lavagem cerebral, eles não poderiam sequestrá-lo por meio de teletransporte ou outros métodos semelhantes. Deixa comigo. Uhum. Respondeu Ainz a Aura e deixou o fronte montando em um Soeater. Ressaltando que, depois de praticar montaria, Ainz parecia confiante ao fazê-lo. Ainda assim, por não ser um exímio montador, estava receoso em cometer algum erro na frente dos dois exércitos e por isso escolheu montar um Soeater apenas por segurança. A outra parte estava esperando por Ainz ao lado de seu cavalo, por sua vez, Ainz também desmontou do Soeater ao chegar ao seu destino. Independentemente do quão ruim isso ficasse para ele, Ainz blindou seu intelecto para retribuir aos outros o que eles haviam feito com ele. Seu oponente era um homem que pendia mais para o lado de um gordinho. Usava uma maquiagem forte para encobrir as olheiras. Prazer em conhecê-lo, Vossa Majestade, o Rei Feiticeiro. Me chamo Zanak Valeon Igan Araili Vaiself. Prazer em conhecê-lo, eu sou o Rei Feiticeiro, Ainz Oalgon. Estarei sob seus cuidados. Bem, uma conversa em pé não seria agradável. Ainz lançou uma magia 2 vezes, produzindo 2 tronos negros, um em frente ao outro. Por terem sido criados com magia, os 2 tronos eram idênticos. Embora seja frio e pouco confortável, seria melhor nos sentarmos. Teria alguma contraproposta? Eu ficaria feliz em fazê-lo, Vossa Majestade. Quando os dois se sentaram nos tronos, Ainz lançou outra magia para criar uma mesa na cor preto brilhante entre eles. Mesmo Ainz conjurando magias no momento em que se conheceram, Zanak não parecia estar em guarda. Parecia que ele não tinha nenhuma intenção de assassinar Ainz. Depois, Ainz pegou 2 taças e um recipiente cheio de gelo de seu inventário. Aceita um pouco de água. Creio que álcool seria inadequado, dada a nossa situação atual. Se preferir, tenho suco de laranja também. Muito obrigado, Vossa Majestade. Apenas água está ótimo. Então, estamos prontos para a conversa. O que devemos discutir então? Talvez sobre a justificativa de nossa invasão. Isso não será necessário, Vossa Majestade. Estou mais interessado no motivo pelo qual o Senhor insistiu em realizar atos tão hediondos. Por que recusou nossa oferta de rendição? Foi uma pergunta natural vindo de alguém nessa situação. Embora para Ainz, seus motivos fossem claros e justificados, para eles deve ter parecido um massacre sem sentido. Ainz acenou com a cabeça. Dado como as coisas acabaram, não havia mais sentido em esconder suas intenções. Ele começou a expor os planos do reino feiticeiro para Zanak. Como não ganhamos nada com isso? Pretendo sacrificar seu povo como um exemplo para o mundo, digo, do que aconteceria a eles caso se oponham ao reino feiticeiro. Para esse fim, todos vocês serão erradicados e o reino será transformado em uma montanha de cinzas. A dita montanha continuará servindo como um aviso após séculos, ou mesmo milênios, de quão tolo seria um ato contra o reino feiticeiro. Não parece estar brincando. Claro que não, estou apenas declarando o que está por vir. Por quê? O que quer dizer? Ainz não sabia ler nas entrelinhas de Zanak, portanto, respondeu com uma pergunta. Vossa Majestade, o Rei Feiticeiro, possui imensas quantidades de poder. Mesmo se não fizesse o que disse que fará, as pessoas do mundo ainda conheceriam seu poder impressionante. Zanak molhou os lábios, engoliu um bocado de saliva e perguntou: por que está sendo tão mesquinho? Mesquinho, eu? Zanak ficou tenso com a possibilidade de ter irritado Ainz, mas Ainz não estava nem um pouco zangado. Qual é o seu objetivo? Ainz resmungou consigo mesmo. Qual é o seu objetivo? No passado, para Ainz não, para Suzuki Satoru, conhecer os amigos que teve no jogo Yggdrasil foi a síntese de toda a sua vida. Uma lembrança tão maravilhosa que tudo o que ele desejava era se reunir novamente com seus amigos. Quando ele estava prestes a ser deslogado do jogo, quando tudo isso voltaria ao nada, ele foi transportado para este mundo. O fim acabou não sendo o fim, mas, em vez disso, foi um novo começo. Os NPCs criados por seus amigos começaram a exibir livre-arbítrio.
Em cada um de seus gestos, ele podia sentir os fragmentos de seus antigos companheiros. Não, para ser sincero, o choque que ele experimentara no começo o perturbou tanto que ele estava constantemente preocupado com a traição deles. Ao observar seu eu passado, ele ficou ciente do quão idiota havia sido. Hoje em dia, ele simplesmente não questionava a lealdade deles. No entanto, não parecia que Ainz tinha sido o único a ser transportado para este mundo. Ele podia ver os resquícios de outros jogadores que vieram no passado. Talvez fosse natural para ele pensar que seus companheiros, as pessoas que compartilharam aqueles bons momentos com ele, também poderiam ter chegado a este mundo. Era natural que ele desejasse isso. Obviamente, Ainz tinha noção que foi transportado durante os momentos finais do jogo, e justamente isso que tornava improvável a aparição de seus amigos neste mundo. Na verdade, ele usou várias magias e informações das redes de inteligência e mesmo assim não pôde sentir sequer um traço da presença deles. Porém, como ele não tinha provas concretas disso, a possibilidade de terem vindo ainda permanecia. Era uma faca de dois gumes, dependendo da perspectiva, poderia considerá-lo idiota por ter esperanças tão vãs, ou também perdedor inconformado. Para o Ainz do passado, todos aqueles momentos resumiam sua vida. Mas agora esse sonho desaparecia gradualmente. Claro que seus amigos ainda eram importantes, mas agora, os NPCs também importavam. Eram essencialmente crianças que seus companheiros deixaram para trás. Ainz, como o único a ficar para trás, tinha o dever de protegê-los a todo custo. Por causa disso, Ainz estava disposto a sacrificar tudo para garantir que nenhum dano acontecesse aos NPCs. Para garantir que Nazarick nunca perecesse por forças externas, era preciso priorizar o empoderamento de todos os aspectos da organização. Chautiar foi dominada por alguma entidade desconhecida no passado. Embora tivesse conseguido recuperar o controle sobre ela, se as coisas tivessem saído do controle, informações importantes sobre Nazarick poderiam ter chegado às mãos de estranhos, consequentemente, poderia ter levado à destruição da guilda. Ele não podia permitir que algo assim acontecesse novamente. Qual é o meu objetivo? É sua pergunta. Eu procuro algo que é difícil, mas também fácil de obter. Tudo o que desejo é uma coisa singular. Ou seja, a felicidade. Felicidade. Zanak piscou repetidamente em surpresa. Ainz riu um pouco em resposta. Ele não achou que disse algo tão ultrajante. Não importa se é humano ou não, a busca da felicidade é o objetivo final, não é? Ainz parou com sua atuação pomposa e começou a conversar com Zanak como se ele fosse um amigo íntimo. Então pisaria na felicidade dos outros para alcançar a sua. Isso não é óbvio. Se a felicidade daqueles que considero queridos pode ser garantida, não me importaria em nada a felicidade alheia. Se for possível garantir a felicidade de seus súditos infligindo sofrimento aos cidadãos de outro país, o que faria? Abandonaria completamente a felicidade deles. São extremistas. Zanak se acalmou ao notar o tom de sua frase, abaixou a cabeça e disse: Eu exagerei um pouco. Minhas desculpas, Vossa Majestade. Ainz voltou à sua personalidade de governante. Tudo bem. Não há necessidade de se preocupar. Mesmo com o intelecto e o poder de Vossa Majestade, Rei Feiticeiro, não existem outros métodos possíveis para garantir a felicidade. Talvez, mas, talvez é tudo o que posso dizer. Se tivesse um método garantido para obter felicidade, qual seria a melhor opção? Buscar um método secundário inexistente ou seguir o método testado e comprovado? A deusa da sorte é careca atrás, era assim o provérbio. Zanak estava absolutamente incrédulo. Que deusa estranha, perdão, não tive intenção de menosprezar a deusa em que acredita. Por favor, me perdoe. Haha, eu não me importo. Não era algo em que eu acreditava, apenas um provérbio de outro tempo. Muito bem, então, essa é a extensão de tudo. Para a felicidade de meus súditos, devo sacrificar seu povo. Esta é a base para esta guerra, agora entende? Creio que sim. Eu me compadeço com o desejo de Vossa Majestade. A busca pela melhoria do próprio país e uma garantia para a felicidade de seus compatriotas, isso poderia ser considerado a única responsabilidade de um governante. Se a destruição de nosso povo garantirá ao povo do reino feiticeiro a felicidade, entendo o porquê de não aceitar nossa rendição. Suponho que há mais nada o que fazer. Não é? Realmente entendeu. Agora, é a minha vez de fazer uma pergunta, mas eu realmente não tenho uma. Ainz olhou em volta enquanto pensava. Ah, sim. A armadura que está usando me lembrou, então eu vou perguntar sobre aquela espada. A espada que Gazef Stronoff empunhava, quem a possui atualmente? Atualmente, está sob a guarda de um homem chamado Bren Unglaus. Bren Unglaus? Ah, aquele homem. Quando duelou com Gazef, havia alguém com esse nome entre os dois homens que haviam testemunhado o duelo. No entanto, dado há quanto tempo isso foi, ele mal conseguia se lembrar de sua aparência.
Embora planejasse transformar a capital em cinzas, ele ainda planejava recuperar alguns itens, dentre eles, a espada de Gazef. Aquele homem, ele está em suas alas. Não, não está, Vossa Majestade. Provavelmente ainda está na capital. Mesmo? Então não teria problema algum com o tipo de magia que usei no passado para destruí-los, certo? O encarregado de cercar a capital era Cocytus, então era preciso ordená-lo a tomar cuidado com a espada. Embora não tenha intenção de desistir da batalha, ficaria eternamente grato se Vossa Majestade usasse alguma magia que infligisse o mínimo de sofrimento ao meu povo. 1. Entendo como se sente. Tudo bem. Afinal, conversas agradáveis como essa são difíceis de encontrar. Sua pessoa em especial, tentarei matá-lo o mais gentilmente possível. Muito obrigado. Zanak tinha um sorriso brilhante com o qual Ainz não pôde deixar de se surpreender. A coragem desse homem era bastante considerável. Se Ainz estivesse no lugar dele, ele seria capaz de fazer o mesmo? Acho que não. Como esperado de alguém com sangue real, isso foi muito educativo. Zanak pegou a taça à sua frente e bebeu a água em um único gole, como se não estivesse preocupado com algum possível veneno. Está delicioso, Vossa Majestade. Bem, espero que possa responder a uma última pergunta minha. Foi Vossa Majestade quem matou meu irmão, ou foi um dos subordinados de Vossa Majestade? Seu irmão? Ainz inclinou a cabeça e, pouco depois, lembrou-se do príncipe do reino que já haviam descartado. Ele não conseguia se lembrar do nome, mas lembrava que era muito longo. Provavelmente foi um de meus subordinados. Isso é verdade, então ele estava morto. Afinal, sinto que um peso enorme foi tirado dos meus ombros. Vossa Majestade, obrigado por me dizer. Suponho que é hora de nos despedirmos. Depois de dizer isso, Zanak começou a andar em direção ao cavalo. Ainz caminhou em direção ao Soeater após recolher os itens, e então notou que Zanak ainda esperava ao lado de seu cavalo. Ainz mentalmente se questionou por que ainda não havia subido no cavalo enquanto montava em seu Soeater. Somente depois que ele fez isso, Zanak montou em seu cavalo. Entre um príncipe e um rei, era fácil dizer quem possuía o status mais alto, então provavelmente havia feito isso para evitar olhar para Ainz de uma posição elevada. Para Ainz, alguém que não havia estudado etiqueta equestre, esse era o protocolo adequado que a aristocracia deveria se esforçar para seguir. A posição de Zanak em sua mente aumentou um pouco. Parece que estudar a etiqueta da alta classe se tornou obrigatório. Bem, já não era. A quantidade de coisas que tenho que aprender um dia diminuirá. Vossa Alteza, todos os nobres vieram dar as boas-vindas a Zanak, quase todos os nobres que haviam atendido ao seu chamado estavam presentes. Ninguém o deteve ao sair pelo fronte, mas agora parecia que ele não poderia voltar se tentasse. Isso significava que todo mundo estava esperando boas notícias. A melhor seria se o rei feiticeiro concordasse. Zanak respondeu à pergunta com uma resposta curta. Eu não consegui. Sua Majestade, o rei feiticeiro, planeja matar todos nós, não é algo negociável para ele. O que ele achou surpreendente foi o fato de que ainda havia nobres que empalideceram com a notícia. Eles ainda esperavam que tudo desse certo, mesmo com a situação atual. Zanak desceu do cavalo e deixou os nobres para trás, que estavam todos mordendo o lábio inferior enquanto o contemplavam profundamente, caminhando rumo à sua própria tenda. Depois que entrou na tenda, o ministro dos Assuntos Militares o recebeu, apenas para um sorriso sarcástico florescer em seu rosto. Não parece ser uma boa notícia. Em outras palavras, exatamente como esperávamos, mas uma coisa surpreendeu um pouco. Sério. Por sinal, nunca me encontrei com o rei feiticeiro. Que tipo de monstro maligno ele é? Zanak sorriu. Ele é mais humano do que eu pensava. O ministro dos Assuntos Militares ficou chocado com a resposta, seus olhos estavam tão arregalados que quase formaram um círculo. Talvez tenha sido a primeira vez que Zanak o viu fazer essa expressão. Zanak começou a relembrar seu tempo com o rei feiticeiro. Era verdade que, do lado de fora, ele parecia ser um monstro aterrorizante que exibia uma aura opressiva. Zanak não conseguia nem imaginar o valor das roupas que ele usava. Mas ainda assim, sua única prioridade, a razão por trás de todas as suas ações, era a felicidade daqueles que ele considerava queridos. Não era esse o desejo mais trivial? Honestamente, aquilo não deveria ter sido a reação de um morto-vivo, o inimigo mortal dos vivos. Ele era humano demais. Ele não conseguia entender o nível exato de consideração que o rei feiticeiro havia posto nesse assunto para chegar a essa conclusão, mas a partir dessa singela conversa, ele pôde simpatizar um pouco com ele. Haha, sim, certamente. Como um humano normal. Zanak desviou o olhar do ministro para o exterior da tenda. Por exemplo, antes das coisas chegarem a esse ponto, talvez ele pudesse ter pensado em um método melhor para lidar com isso. Mas já haviam passado do ponto de não retorno.
Então, qual é o status da hierarquia de comando e dos preparativos para a batalha? Os subordinados de Vossa Alteza, os da capital, estão prontos para sair imediatamente. Distribuir nossos homens entre as residências da capital provou ser eficaz. A velocidade dos nobres fundiários, no entanto, deixa muito a desejar. Eles ainda estão debatendo sobre quem deve estar na vanguarda. O ministro dos Assuntos Militares prosseguiu sem esconder seu desdém. Mas não há nada que possamos fazer. Eles não estão sob nosso comando, afinal. Alguns dos nobres nem mesmo decidiram se sacrificar. Só podemos esperar que eles não iniciem a batalha antes da hora. Quanto mais baixas forem nossas expectativas, menos decepcionados ficaremos. Era realmente preocupante se não conseguissem sincronizar suas próprias alas militares para esta batalha. Dito isto, sem suas forças, eles perderiam um quarto de seus soldados mobilizados. Esse cenário seria igualmente problemático. Mesmo que a magia do rei feiticeiro matasse apenas 200 mil como da última vez, supondo que metade de seu exército e seus nobres correspondentes sobrevivessem, quanta responsabilidade cairia sobre um quarto de suas forças atuais? Então, qual é a nossa estratégia atual? Nenhuma, Vossa Alteza. O ministro dos Assuntos Militares riu de maneira cansada e apática antes de continuar. Não temos uma formação em mente, apenas avançaremos cegamente. Por causa disso, se não fizéssemos nada para impedir que os soldados percam o moral, podemos esperar o pior. Devo formar uma força anti-retirada. Melhor não. Em vez disso, os cavaleiros reais devem estar posicionados no fronte. Vossa Alteza, perdoe-me por falar fora de vez, mas permita com que sejamos a vanguarda. Zanak olhou para ele com um olhar que dizia: tem certeza? Deixando de lado sua própria condição, era difícil para ele imaginar aquele homem magro e ictérico manejando uma espada. Se alguém tiver que ficar no fronte, permita-me ser esse homem. Vossa Alteza deve comandar da retaguarda. Zanak e o ministro se entreolharam por um tempo e ele acenou com a cabeça. Estou muito feliz que o senhor possa entender. O olhar do ministro seguiu em direção ao teto da tenda. Não havia nada distinto e nem sequer podia ver o céu, mas ele ficou olhando por um momento enquanto murmurava consigo mesmo. Sendo honesto, eu nunca me simpatizei com Stronov, mas não passa um dia em que eu não desejasse que ele estivesse aqui. Eu compactuo com isso. No meu caso, porém, eu gostava bastante dele. Assim que o ministro sorriu docilmente, uma comoção podia ser ouvida do lado de fora. O que está acontecendo? O reino feiticeiro começou a se mover. Não. Zanak levantou a orelha e riu com: não é isso. Um grupo de pessoas exaltadas invadiu a tenda. Eram os nobres fundiários cujos feudos estavam por perto, embora a uma certa distância da capital. Entre eles estavam os nobres estupefatos de agora há pouco, pareciam mercenários empunhando espadas manchadas de sangue. O que pretendem fazer desembainhando espadas na tenda de Sua Alteza? Recuem agora. Nenhum dos nobres respondeu ao brado do ministro dos Assuntos Militares. Todos olhavam para Zanak como ratos encurralados. Zanak queria segurar a barriga e rir calorosamente. Ele sentiu por alto quando entrou em campo, entendeu completamente que pensamentos a estupidez deles provocara. Ele havia designado seus cavaleiros de confiança para posições de comando, tê-los afastados de seu lado foi um fracasso por si só. Este foi um motim estimulado por sua perda de presença, mas Zanak não esperava que conspirassem contra ele, especialmente nessas circunstâncias. Ele não poderia esperar que a racionalidade dos humanos tivesse decaído tanto. Não, isso foi impreciso. Suas ações, de um certo sentido, estavam corretas. Eles estavam simplesmente tentando dar o seu melhor por uma chance de sobrevivência. Zanak só podia culpar a si mesmo. Ele não foi capaz de simpatizar com eles, ele não foi capaz de saciar seus escrúpulos, ele não foi capaz de uni-los sob a mesma bandeira. O que seu pai teria feito? Zanak quase arruinou a seriedade de seu rosto com uma grande gargalhada. Recuem. Seus imbecis. Por favor, pare. Ministro. Mas, Vossa Alteza, eu disse pare. Você quem deveria recuar. Eu não posso aceitar essa ordem. Ministro. Fim de linha, Vossa Alteza. Não adianta comprar tempo agora. Eu não planejava isso. Embora ele estivesse usando a armadura que era um tesouro nacional, Zanak não estava bem treinado para o combate. Se fosse seu irmão, essa seria uma história diferente, mas para Zanak era impossível matar todos os hostis aqui com suas próprias forças. Se essa traição não fosse vinda do calor do momento, mas tivesse sido bem planejada desde o início, ele não teria nenhuma chance de salvação. Ele olhou atentamente para eles e viu que estavam aterrorizados. Quão vergonhoso! Se eles realmente tivessem confiança própria, teriam mantido a cabeça erguida. Foi por isso que Zanak levantou a cabeça, para expressar sua coragem. Então, o que é tão importante ao ponto de virem à minha tenda para conversar comigo?
Não sabem o que significa sacar suas espadas ante minha presença. Claro, Vossa Alteza. Nesta guerra, peço que abdique. Zanak sorriu. É uma perda de tempo render-se a Sua Majestade, o Rei Feiticeiro. Ele disse claro e em bom tom que nunca aceitará nossa rendição, embora possam não acreditar em mim. Nossa única esperança está em derrotar Sua Majestade o Rei Feiticeiro. Não há como ganharmos. Um dos nobres murmurou e Zanak concordou. Mesmo assim, não temos outra opção senão lutar. Eu sugeri vassalagem, mas foi inútil. Vou reiterar, nossa única esperança de sobrevivência é através da batalha. Talvez seja assim na visão de Vossa Alteza, mas, quem sabe, se contribuíssemos, se fizermos por merecer, eles podem nos poupar. Por favor, sacrifique-se para nos dar uma chance de viver. Os nobres começaram a se unir. Isso só começou porque alguns entraram no caminho do transporte de grãos do reino feiticeiro. Não devemos ser responsabilizados por eles. Vamos assegurar nossa lealdade ao rei feiticeiro. Para Zanak, o que eles estavam dizendo não era diferente das bobagens ditas por nobres sobre seu cavaleiro ideal durante as cerimônias do chá. Ainda assim, ele entendeu a origem disso. Deixe-me dizer uma coisa, é inútil me presentear a ele. Eu, como membro da realeza, decidi lutar até o fim. Quem quiser morrer aqui, que tente. Que tragicômico. Encontrar o fim pela mão de seus iguais, uma piada de mau gosto. Não, ele deveria se considerar afortunado por esses tolos atingirem seus objetivos aqui. Certamente não poderão importunar sua irmã ou pai depois disso, certo? Bem, sua irmã estaria a salvo desses idiotas em virtude daquele guerreiro ao seu lado. Aqueles que desejam reivindicar minha cabeça, venham se tiverem coragem. Zanak sacou a espada e ficou ombro a ombro com o ministro. Embora não confiasse em suas habilidades de esgrima, sua armadura compensaria isso. Zanak olhou para os nobres, congelados no lugar. Que foi? Não queriam sangue. Então deveriam ao menos estarem prontos para sujar as próprias mãos, mesmo que seja para enfiar veneno garganta abaixo. Já não tinham se decidido. Os nobres se entreolharam. Eles nem sequer consideraram isso, ridiculamente patético. Sua vida estava prestes a ser encerrada por desgraçados incompetentes a esse ponto. No frigir dos ovos, depois de terem testemunhado o poder militar do rei feiticeiro, deve ter sido o medo que os deixou tão míopes que sequer conseguiam ver a razão. Ele não estava apto para governar, afinal. Ele não tinha as virtudes de seu pai, o carisma de seu irmão ou o intelecto de sua irmã. Ele não tinha nada, mas por ele, tudo bem. Ele não desejava o trono acima de tudo, apenas queria que este reino fosse funcional. Era apenas isso. Prover a este país, seu povo e sua família. Dar-lhes felicidade. Neste momento, um dos nobres começou a chamar alguém do lado de fora da tenda e vários mercenários de aparência bruta entraram. Zanak torceu a língua e se lembrou da silhueta de seu irmão manejando espada. Ele imitou os movimentos de seu irmão e atacou os nobres. Na tenda de Ains, Cocytus, Aura e Mare estavam apenas discutindo o cerco à capital real quando Albedo, que deveria estar conduzindo a inspeção final das formações, entrou com uma expressão perturbada. O que aconteceu? Albedo respondeu ao seu olhar interrogativo. Ainsama, parece que houve comoção no campo do inimigo. Como é? Comoção? O que aconteceu? Ains levantou-se e saiu da tenda. Parecia que havia algum tipo de baderna, ou era mais preciso dizer que uma luta havia começado. No final, um grupo de cavalaria emergiu do campo inimigo. Não parecia que eram vanguardas fora de passo. Enquanto Ains os observava em silêncio, o grupo rapidamente alcançou o fronte do reino feiticeiro. Eram mercenários equipados com todo tipo de equipamento, além de alguns nobres. Um homem em seu primor, que tinha o ar da nobreza, se destacou do grupo. Aquele homem começou a gritar quase histericamente, o vento trouxe sua voz até Ains. Tenho assuntos a discutir com Sua Majestade, o rei feiticeiro. Por favor. Zanak não estava entre eles. A comoção em seu acampamento e a pequena quantidade de nobres deste grupo disseram a Ains tudo o que ele precisava saber. Albedo, conduza-os até aqui. Ele não olhou para Albedo que se curvava, mas voltou à sua tenda, onde sentou desanimadamente no trono temporário. Os 3 guardiões ficaram em silêncio ao lado de Ains. Pouco tempo depois, 10 nobres foram trazidos por Albedo. Os mercenários que estavam servindo de guarda-costas pareciam ter sido deixados para trás. Eles ficaram chocados com a visão de Ains em seu trono, mais chocados com a visão de Cocytus ao seu lado e confusos com a presença de Aura e Mare. Façam o esperado diante daquele que está acima de todos nós. Os nobres do reino ajoelharam-se perto da entrada da tenda e abaixaram a cabeça em direção a Ains. Levantem a cabeça. Disse Albedo, que agora estava ao lado de Ains. É um prazer conhecê-lo, Vossa Majestade. O mais velho dos nobres começou a falar. Pela expressão dos outros, ele parecia ser o líder do grupo.
Estamos admirados com a grandeza de Vossa Majestade e desejamos servir sob sua regência. Antes de tudo, temos uma oferta para Vossa Majestade. Um dos nobres tirou um objeto parecido com um saco de suas costas. Albedo estava prestes a responder antes de Ains a interromper. Ele se levantou lentamente, como havia praticado inúmeras vezes, do trono e se moveu em direção aos nobres. Ele segurou o saco. Não parece ser uma armadilha, Desapontado, Ains olhou para o saco. O cheiro de sangue emanava de dentro, ele já podia adivinhar do que se tratava. Ains abriu para dar uma olhada dentro. Seus olhos encontraram os de Zanak. Ains o observou detalhadamente. Eles tinham acabado de se conhecer, então era difícil dizer se aquilo era um sósia ou não. No entanto, dada a maneira como eles estavam agindo, era improvável que isso fosse a cabeça de um sósia. Ains fechou o saco e voltou ao trono, entregando-o a Albedo e finalizando com: dele um enterro apropriado. Ele já tinha muitos outros cadáveres que poderia usar para a criação de mortos-vivos, não havia problema em poupar Zanak. Então, o que aconteceu com a armadura que ele trajava? Os nobres olharam para Ains com expressões confusas ao ouvir a pergunta. Eles provavelmente pensaram que a cabeça de seu general era mais do que suficiente para receberem o prêmio. Como? Vocês não têm uma resposta para a pergunta de Ains-sama? Não. Sim, a armadura ainda deve estar no cadáver do príncipe, em sua tenda. O nobre que agira como seu representante rapidamente respondeu à fria pergunta de Albedo. É mesmo, entendi, vocês fizeram um bom trabalho. Todos os nobres responderam sim, senhor, com alívio florescendo em seus rostos e todos abaixaram suas cabeças. Eu os recompensarei adequadamente por suas realizações. Então, o que desejam? Por favor, poupe a mim e minha família. Vossa Majestade, o Rei Feiticeiro, juro minha lealdade absoluta a vós. De repente, o nobre atrás do representante começou a gritar, levando o representante incomodado a falar aos berros. Ele também. Eu também. Vossa Majestade. Por favor, estenda a mesma misericórdia para mim também. Mais e mais eu também. Surgiram e Ains acenou com as mãos magnanimamente para silenciar seus pedidos. Compreendo. Eu entendo completamente todos vocês. Todo mundo aqui deseja a mesma coisa, estou certo. Os nobres começaram a acenar com a cabeça intensamente. É apenas isso? Bem, então eu não vou matá-los. Albedo, envie-os a Neuronist. Como desejar. Vossa Majestade, e nossas famílias. Ains não ignorou um dos nobres que tentava sussurrar um pedido. Suas famílias também. Ains sorriu. Claro, não tinha como perceberem isso. Estenderei isso à família de todos. Albedo, pergunte onde estão suas famílias e envie-as também. Sim, Ains-sama. Todos vocês, venham comigo. Os nobres foram levados da tenda por Albedo. Depois que se foram, Ains fez sinal para que Aura se prontificasse e deu a seguinte ordem: quem não desejar morrer, não os conceda a morte. Isso é uma ordem. Sim, Ains-sama. Ains segurou a mão de Aura quando ela estava prestes a sair. Aura ficou confusa, mas Ains completou com: mesmo se desejarem a morte, não lhes conceda por enquanto. Entendi. Assim que soltou sua mão, ela confirmou que ele não tinha outras ordens. Aura então correu atrás de Albedo. O olhar de Ains permaneceu fixo em suas costas enquanto ele dava ordens aos dois guardiões restantes. Eu perdi o interesse. Cositu será o comandante, Mare, você será segundo em comando, permito que vocês dois usem toda a extensão de suas habilidades. Não deixem nenhum cidadão do reino íntegro. Os dois responderam afirmativamente. Uma hora depois, o exército que era a última esperança do reino Restize desapareceu completamente da face deste mundo.